Muito obrigado, sejam bem-vindos ao programa da Seichonoye, Modo Feliz de Viver em Harmonia com a Natureza. Muito obrigado a você que nos acompanha pela televisão, que nos acompanha pelo rádio e também pela internet. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Oswaldo Garrafa Neto e nos próximos minutos estaremos juntos compartilhando mais uma verdade extraída do livro Superando Obstáculos, de autoria do professor Yoshihiko Iwasaka. E o nosso assunto hoje é a verdade que liberta do vício e das drogas, ok? Então a gente observa que esse assunto é um assunto que realmente gera bastante incômodo, né? Para os pais, para a sociedade, para os educadores, visto que muitos jovens hoje estão aí se embrenhando por esse caminho das drogas, né? Qual será o motivo que leva realmente os jovens a entrarem nessa situação de quererem se drogar? Muitas vezes porque estão se sentindo tristes, angustiados, não se sentem amparados, não se sentem amados pelos pais e fazem dessa forma justamente para atrair a sua atenção. E a gente sabe muito bem, quando manifesta uma situação dessa na família, a atenção realmente é voltada totalmente para essa situação e gerando também grande sofrimento a todos os seus familiares. Então nós precisamos entender, e aqui nesse livro Superando Obstáculos, de autoria do professor Yoshihiko Iwasaka, ele traz num dos capítulos algumas orientações sobre essa questão da verdade que liberta dos vícios. Então se você tiver interesse em adquirir este livro ou outras obras da Seichonoye, eu recomendo que você acesse aí o nosso site, o www.sni.org.br/livraria virtual. Faça o pedido do livro, receba aí no conforto do seu lar e tenha aí uma boa leitura, ok? Então vamos lá. Esse sentimento que muitas vezes o jovem sente, as pessoas que se drogam, fumam demasiadamente ou até mesmo tem o uso abusivo do álcool, né, vem justamente sobre a questão de um vazio, de uma solidão, de uma questão que está realmente trazendo uma angústia para essas pessoas. E muitas vezes também isso é proveniente de sentimento, de coisas que nós fizemos de maneira contrária, contrariando a nossa consciência divina. Todo ser humano, nós aprendemos na Seichonoye que todo ser humano possui consciência divina. E quando nós fazemos algo que contraria essa consciência divina, isso gera sentimento de culpa. E quando gera o sentimento de culpa, na memória profunda do ser humano, o que acontece? Vai levar para o sofrimento, para a angústia, para o sentimento de autopunição, né? E aí nós precisamos realmente identificar a causa mental que está levando a manifestação dessa situação desconfortável e aí automaticamente, quando a gente começa a corrigir o procedimento no nosso pensamento, nas nossas atitudes, nas nossas relações afetivas, muitos fatos desses deixam de manifestar. São inúmeros os casos de pessoas que entraram em contato com os ensinamentos da filosofia da Seichonoye e que tinham essa manifestação em seus lares e através da prática diária e constante do ensinamento, mudando a sua postura, baixando realmente mais a questão da atenção para os fatores afetivos, né, das relações que a gente tem no nosso dia a dia, e esses fatos foram realmente superados, foram resolvidos. Aqui na página 165, o professor Yoshihiko Iwasaka ele escreve: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, o homem criado por Deus é perfeito. Não conhece sofrimento, frustrações, ódio, mágoa, desarmonia, revolta contra ninguém. É a mente do ser humano que faz com que se projetem inúmeras imagens de acordo com a sua atitude mental. Se a nossa mente estiver sempre voltada para Deus, ou seja, para a perfeição, tudo correrá satisfatoriamente. Então, como eu disse, o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, possuímos consciência divina, e essa consciência divina diz que nós temos que ser amorosos, gentis, honestos, caridosos, bondosos, né? E quando a gente contraria realmente esses conceitos, esses preceitos divinos, aí começam realmente a manifestar as coisas de forma distorcida. Refletindo sobre esse sentimento de autopunição, eu fiz uma reflexão e chegou um momento que na minha infância, quando nós íamos lá, né, comprar frutas na feira, e o feirante tinha por hábito entregar a bacia para o cliente, para o freguês. E lá em casa, a nossa dúzia nunca tinha 12 laranjas.
Sempre tinha 13, 14, 15, e a gente achava isso legal, viu? Porque falava assim para o feirante, ó, 12, colocava na sacola e em perfeita confiança ele mandava você levar a fruta para casa. Só que assim, no universo, dúzia contém 12 unidades. E quando você pega e formata uma dúzia de 13, 14 e 15, o que você fez? Acabou de contaminar a sua consciência divina. E quando você contamina a sua consciência divina, gera sentimento de culpa. E quando gera sentimento de culpa, isso vai desencadear em sofrimentos e em dificuldades. Que significa que você vai ter que devolver o custo daquela laranja e muitas vezes de uma forma dolorida. Não é? Quantas vezes talvez a gente foi num comércio, deu uma nota pequena por caixa cobrar e ele errou no troco, nos deu o troco a mais, né? Deu uma nota superior. E às vezes a gente fica feliz da vida. Já aconteceu isso comigo também, viu? De ir embora para casa com o troco errado, não falar nada para a pessoa, e aí o que acontece? Contaminei minha consciência divina. Isso é castigo divino? Não, não é castigo divino. Simplesmente você agiu de uma maneira incorreta, você agiu de uma maneira desonesta. Não é? Mas eu não sabia desse princípio, eu não conhecia essa verdade e cometi muitas falhas quando eu não conhecia o ensinamento da Seitonê. Mas a partir do momento que você conhece essa verdade, o que você faz? Você começa a corrigir os seus procedimentos. Então, muitas das pessoas que às vezes estão aí anestesiando a sua consciência através do fumo, da bebida, das drogas, é porque realmente essa voz silenciosa está realmente vibrando, né, para que ela possa corrigir as suas atitudes. Mas como ela não consegue entender esse sinal, não consegue entender essa mensagem, então o caminho mais fácil é uma rota, é uma fuga que acaba se desembreando para o caminho do vício, para o caminho das drogas. Aí você vem para Seitonê e o mestre Masaharu Taniguchi fala assim, mesmo que você cometeu um ato falho no passado, não tem problema nenhum, a sua essência continua sendo divina, a sua consciência, a sua natureza é divina, você é perfeito e maravilhoso. Então, há necessidade de você se arrepender do erro que você praticou no passado. E o que é o arrependimento na Seitonê? Nada mais você voltar-se para a sua luz espiritual, você voltar-se para Deus. Então, na medida que você volta o seu pensamento para Deus, você volta as suas atitudes, você começa realmente a trabalhar pensando na felicidade e bem-estar do maior número possível de pessoas, então, naturalmente, esses pensamentos vão sendo corrigidos. E esse sentimento de culpa, esse sentimento de autopunição, ele vai deixando de existir. E quando ele vai deixando de existir, automaticamente você sai dessa frequência mental, começa a entrar realmente na frequência da sua espiritualidade, da sua natureza divina, e os fatos aparentes começam realmente a se projetar de forma harmoniosa. Então o professor Iwasaka diz assim, de nada adianta tentar combater os vícios com a mente do falso eu, que contém pensamentos ilusórios. É inútil tentar abandonar o vício com a mente que deseja anestesiar a consciência frustrada. É a mesma coisa que você tentar apagar incêndio com gasolina. Vai conseguir? Não, simplesmente vai aumentar a tragédia. Então, se você está vendo que tem algum elemento que está pegando fogo, o que você tem que fazer? Ao invés de jogar combustível, você vai jogar água. Então, é dessa maneira que a gente realmente vai extinguir essa chama e evitar que ocorra uma tragédia ainda maior. Então, na nossa vida também não é diferente. Se tem algo que está em desconformidade com a nossa vontade, nós temos que entender que esse algo não está no mundo exterior, está no nosso mundo interior, e também da mesma forma que você apaga o incêndio, você tem que tirar essa chama que está ardendo de forma negativa dentro de você, gerando esse sentimento de culpa, que vai te levar para uma condição de forma inconsciente, para uma situação de autopunição, e automaticamente, corrigindo a postura mental, começa a se manifestar a perfeição do homem filho de Deus, que já está alojado desde o princípio em seu interior. Então o professor continua dizendo assim, mesmo que você agradeças a Deus, se você também não consegue agradecer a seus pais, muitas das pessoas que estão embrenhadas nas drogas, nos vícios, como nós falamos no início, com um sentimento de vingança em relação aos pais. Está carregando mágoa, está carregando ressentimento dos pais, e isso de forma inconsciente está fazendo dessa forma para punir os pais, para que os pais sofram. Não é? Então aquele sentimento de rejeição que ele está gravado na sua memória profunda, ele começa a agir dessa forma justamente para magoar, ferir os pais, colocar realmente os pais numa condição de sofrimento, né? E com isso também atrair a atenção dos pais, porque os filhos querem receber a atenção dos seus pais, querem ser amados pelos seus pais. E isso de forma inconsciente acaba manifestando essa situação. E na revelação divina da grande harmonia, está bem claro lá na orientação do mestre Masaharu Taniguchi, dentre os teus irmãos,
os mais importantes são teus pais. Mesmo que você agradeça a Deus, se você não agradecer a seus pais, você não está em conformidade com a vontade de Deus. Tá? Então, enquanto não manifestar esse profundo sentimento de alegria, de amor, pela oportunidade que seus pais deram de você nascer aqui na face da terra, porque se não fosse o amor dos seus pais, você não teria nascido, você seria mais um número na estatística, porque você poderia ter sido abortado. Então, se você nasceu, se hoje você está expressando aí todo o teu talento, tua capacidade, é graças ao amor dos seus pais. Então, deixe a revolta, deixe a mágoa, o ressentimento de lado e cumpra a sua missão. Né? Como filhos de Deus, nós somos emissários de Deus aqui na face da terra e temos uma missão muito importante, manifestar amor. Manifestar amor de forma incondicional. Por isso que nós nascemos na instituição chamada família, com a missão de manifestar amor incondicional. O que é o amor incondicional? É o amor sem impor condições. Às vezes você tem um pai que é muitas vezes violento, agressivo, que te trata com austeridade, e aí você fica pensando assim, se o meu pai fosse mais dócil, se o meu pai fosse mais amoroso, se o meu pai fosse mais amável, então sim eu teria condições de manifestar mais amor e intensificar sentimento de gratidão aos meus pais. Mas na realidade, a necessidade da sua evolução, da sua expansão de consciência como filho de Deus, é justamente transcender essa dificuldade, deixar a aparência de lado, né? Porque a dificuldade que as pessoas muitas vezes têm em praticar o ensinamento da Seichonoye, porque ainda não aprenderam a separar o joio do trigo, que o Cristo veio ensinar a humanidade há mais de 2000 anos. O que significa o joio? O joio é o mundo da aparência e o trigo é o mundo da essência. E na Seichonoye nós temos que entender que quando nós falamos assim, reverencie seu pai, agradeça seu pai, nós não estamos falando para agradecer o pai que muitas vezes bebe, o pai que muitas vezes é agressivo, o pai muitas vezes que abandonou o lar, que abandonou os filhos, né? Que não deu a oportunidade de você ter uma boa escola para estudar, né? E não estamos falando para agradecer esse pai, porque isso é aspecto fenomênico, isso não tem existência verdadeira. Mas quando falamos assim, para agradecer ao seu pai, é agradecer a natureza divina, a essência divina do seu pai. Porque muitas vezes ele manifestou aquele aspecto truculento porque ele não conhece a verdade. E a verdade só desperta através do quê? Do verbo e da palavra. E na Seichonoye nós começamos realmente a manifestar o sentimento de gratidão, o sentimento de alegria em relação aos nossos pais, às pessoas que nos criaram, para que a gente possa realmente ter uma vida plena, uma vida feliz. Né? Eu já falei em outra oportunidade sobre a questão dos 8 aconselhamentos da Seichonoye, que são conhecidos como normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye, e o 5º aconselhamento, a 5ª norma fundamental do mestre Masaharu Taniguchi, para que você possa levar uma vida plena, repleta de saúde, felicidade, de muita liberdade, é ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca suas partes negativas. Por quê? Quando você está vendo as partes negativas, você está formatando uma causa mental negativa, e como causa mental negativa é a mesma coisa, plantou berinjela, não tem como colher abobrinha. O fruto que vai manifestar na sua vida é justamente oriundo da semente mental que você está plantando. Então, se você ver de forma negativa, mensurar de forma negativa, isso vai só te levar para o sofrimento, para um mundo realmente de muita dificuldade, de muitas angústias. Então, quando você muda a atitude mental, não importa como foi a convivência, 40 anos que você não conseguiu manifestar gratidão, seus pais talvez estejam até no plano espiritual, perderam o corpo físico, mas continuam mantendo a sua individualidade, continuam mantendo todo o amor que tem em relação a você, porque não existe pai que não ama os filhos e não existem filhos que não amam seus pais. Mas, na realidade, muitas vezes esse amor está se manifestando de forma distorcida, de forma invertida. E quando manifesta de forma distorcida, de forma invertida, manifesta realmente situações de calamidade na nossa vida, na nossa família. Né? Então nós precisamos ajustar realmente a nossa postura mental e eu vou pedir, enquanto você aí se refresca, toma uma água acompanhando a nossa dica da semana, a dica da Seichonoye, e daqui a pouquinho nós voltamos para concluir a nossa mensagem. Muito obrigado. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seichonoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Roso do Brasil em 2018. É uma festa espiritual em que inscrevemos nossos registros espirituais com os nomes das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor em forma de orações 5 vezes ao dia durante 1 ano. Venha participar desse grandioso evento. 15 de abril de 2018, a partir das 8 horas, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye,
em Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas juntas orando pela felicidade de nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br/roso ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado! Então, como nós estávamos falando antes da nossa dica maravilhosa da semana, sobre a questão da manifestação do amor de forma invertida. Existe um fator bastante interessante, que a nossa retina, quando depara com os objetos, ela capta tudo assim, ó, de forma invertida. E o nosso cérebro, o que ele faz? Ajusta a imagem para a gente não ter nenhum tipo de mal-estar, nenhum tipo de vertigem. Isso, na linguagem científica, chama-se visão invertida. Então, quando nós temos uma situação na nossa família de agressividade ou muitas vezes de austeridade, o que está acontecendo nisso? A pessoa ela é repleta de muito amor, essa pessoa é uma pessoa muito amorosa, só que ela está expressando seu amor caloroso de forma invertida. E se nós não ajustarmos essa imagem, se nós não corrigirmos essa imagem, vai gerar mal-estar. E como é que nós fazemos para corrigir essa imagem? Como é que nós fazemos para que manifeste a perfeição dele no nosso lar? Nós precisamos fazer uso do pensamento iluminador da Seichonoye. Como? Vem na parte positiva. Mas lembrando bem, é aquilo que eu disse anteriormente, não é na aparência, nós estamos falando sobre essência. E a essência divina, a essência perfeita, todos são filhos de Deus, todos são amorosos, todos são pessoas que realmente vieram na face da terra para se reverenciar e manifestar gratidão mútua. Se isso não está acontecendo, é porque nós não estamos reconhecendo isso através da nossa visão espiritual. Por isso que o fundamento do pensamento iluminador da Seichonoye é que tem revolucionado famílias e promovido grandes harmonias, pessoas que, passando por situações, como a gente está falando, de vício, doenças aparentemente incuráveis pela medicina, quando começaram a utilizar o pensamento iluminador da Seichonoye, tiveram realmente as suas vidas ajustadas. Então o professor Uyasaka ele diz assim, ó, há inúmeros casos verídicos de cura de vícios, seja de drogas, fumo ou de álcool, entre os praticantes da Seichonoye. E aqui no livro, na página 166, ele relata, ele transcreve um relato de uma jovem que conheceu a Seichonoye no ano de 1991. E ela disse que estava vivendo o momento mais triste e mais angustiante de toda a sua existência. Como achava que não havia mais motivo para a sua existência, ela tentou suicídio durante 5 vezes, sem conseguir, pois ela sabia que ainda não era o momento, não era a hora para partir para o plano espiritual. Então, um dia, quando ela voltava para casa, completamente bêbada e drogada, no caminho ela encontrou uma presidente da Associação Pomba Branca da Seichonoye, né? Hoje é a Associação da Mulher Feliz, onde é uma organização na Seichonoye que promove reuniões específicas para mulheres, né? Nós temos assim o grupo da Fraternidade, que fazem também reuniões específicas para homens, e também a Associação dos Jovens da Seichonoye, que fazem reuniões específicas para jovens. Mas o Ministério da Imagem Verdadeira, ele recomenda que tanto homens e mulheres possam participar da reunião da Mulher Feliz, da reunião da Fraternidade, da reunião dos jovens também, a não ser quando o evento é específico para homens, reunião de sucesso, ou então reunião específica para mulheres ou moças. Aí a própria liderança vai orientar do público-alvo que está sendo feito aquele evento. E essa jovem recebeu o convite dessa presidente da Associação Mulher Feliz, da Seichonoye, e ela recebeu um choque muito grande, porque ela achou que Deus era realmente uma grande farsa. Porque por mais que ela orasse, a vida dela não melhorava e cada vez mais se desembreando na questão de se drogar e de beber, né? Então o que acontece? O que levou essa jovem a sentir grande revolta pelos pais? Porque quando ela tinha 12 anos de idade, ela descobriu que a vontade dos pais, no momento do nascimento dela, que não fosse uma menina, que fosse um menino. Então isso gerou uma revolta, uma mágoa, um ressentimento muito grande em relação aos seus pais, tanto que ela saiu de casa, foi realmente conviver com pessoas
que usavam drogas na rua, porque ela percebeu que quando ela estava junto com aquele grupo, como era semelhante, tinham problemas semelhantes ao dela, a situação, a angústia que ela vivia, então eles entendiam realmente a situação daquela pessoa. E nós sempre queremos estar junto com pessoas que nos compreendem, né? Então, mesmo que seja de forma errada, ela se sentia acolhida naquele grupo. E aí ela disse que começou a se relacionar com traficantes e se tornou até mesmo chefe de uma gangue de ruas. E aí um dia, participando de um evento na Seitonê, na Academia de Treinamento Espiritual, aí ela, imbuída sobre essa verdade do homem filho de Deus, voltou para casa com uma nova visão de vida. Abraçou o pai, pediu perdão ao pai, disse que amava o pai e o pai que era alcoólatra. Através da ação dessa moça, que abraçou, envolveu e disse o quanto que o pai era importante, o pai que era alcoólatra durante longa data deixou subitamente de beber, de ingerir drogas, né? E aí o irmão também, que havia abandonado o lar, retornou para casa, também era usuário de drogas, e aí deixou de usar drogas e se matriculou na escola e conseguiu concluir os seus estudos. A mãe, que havia abandonado a menina quando tinha 9 anos de idade e foi exercer a função de mulher de vida, ela que está dizendo aqui no seu próprio relato, depois de um longo tempo, no dia do aniversário da mãe, ela foi visitar a mãe, abraçou a mãe, parabenizou a mãe ficou tão emocionada com aquela situação que ela não esperava essa reação da filha, que acabou desmaiando subitamente, né? E aí o que acontece? Hoje essa jovem está desenvolvendo um trabalho grandioso, compartilhando com as pessoas a experiência que ela teve ao conhecer os ensinamentos da Seitonê, onde teve o seu lar realmente estruturado, e hoje ela compartilha com as outras pessoas a sua própria experiência, né, daquilo que ela vivenciou de uma forma negativa, de uma forma trágica, e a transformação através do pensamento iluminador da Seitonê, e com isso ela está ajudando muitas pessoas, muitos jovens, né? Então, se você desejar também ajudar a Seitonê a divulgar o programa para que o maior número possível de pessoas possam realmente ter acesso a essas informações maravilhosas, eu recomendo que você ligue aí para o 0800 770 2600, passe os seus dados, né, e nos ajude realmente a expandir a divulgação, a veiculação dos programas da Seitonê, seja no rádio, na internet ou pela televisão, para que o maior número possível de pessoas possam realmente ter acesso a essa verdade de que o homem é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, abençoado desde o princípio e que sua missão aqui é realmente manifestar tudo aquilo que ele tem de melhor. E quando a gente manifesta aquilo que a gente tem de melhor, entregando para as outras pessoas, automaticamente nós somos coroados com muitas bênçãos, com muitas dádivas e a nossa vida se torna perfeita e maravilhosa, como é a vontade de Deus. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Seja você também um mantenedor do programa Seitonê na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! A água é originariamente pura. Mesmo com impurezas, jamais deixará de ser água. Da mesma forma, a essência do ser humano é pura e por toda a eternidade levará consigo a pureza da vida. Com a docilidade já característica de suas obras, o professor Seiichi Taniguchi nos guia através do livro Viver com Pureza, para um despertar de uma vida de acordo com a nossa natureza original. Todas as pessoas desejam levar uma vida repleta de alegria. Por que então algumas ostentam semblantes sombrios? Ou não percebem que o rosto e a mente estão em contradição? Mas afinal, o que é viver com pureza? Neste livro você aprenderá como ser otimista,
a importância do poder da ação da mente, como ser verdadeiramente livre, o segredo do progresso contínuo e a honestidade e gratidão como sendo os segredos da vida. Se você procura essa e outras respostas, adquira agora o livro Viver com Pureza, ligando do telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Também pela nossa livraria virtual. Acesse www.sni.org.br ou procure uma sede da Seitianoye próxima de você. Viver com pureza pode ser mais fácil do que você imagina. Adquira já o seu exemplar. Muito obrigado! Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado.